Graça em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por esse momento. Gostaria de compartilhar um texto que tem muito a ver conosco mesmo. É no Salmo 8, versículo 3 a 5, que diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Geralmente, muitos de nós temos uma autoestima muito baixa. Achamos que às vezes somos imprestáveis. Quando alguma coisa não dá certo, ficamos tristes, desanimados. E tem muitas pessoas que até pensam em desistir da própria existência, porque não está conseguindo conviver bem consigo mesmo. Mas é interessante que a Bíblia nos mostra uma outra coisa com respeito a nós. É certo que no início desse versículo, o texto diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Observe que o salmista começa a falar de uma maneira muito linda a respeito da natureza e de tudo que Deus estabeleceu. Mas quando ele volta para si, ele diz: o que é o homem que deles te lembra? E depois ele diz assim: e o filho do homem que o visites? Ou seja, nós somos miseráveis. Mas, entretanto, parece que agora ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Vejam, quando nós comparamos as nossas vidas com alguma coisa que parece ser mais bela, nos sentimos pequeninos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus fez uma obra maravilhosa, que foi cada um de nós. Ele disse que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Ou seja, nós não fomos feitos a pior de todas as obras que Deus criou. Ele disse que nós fomos feitos por um pouco menor do que Deus, e ele disse: e de glória e de honra Deus nos coroou. Sabe o que isso significa? Que quando nós comparamos de fato as nossas vidas com os outros, nós nos achamos muito pequenos. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos os nossos pecados, nós nos achamos muito pequenos. E às vezes chegamos numa conclusão meio errada, que nós não prestamos, que nós não somos nada. Mas, entretanto, quando a nossa vida é direcionada para Deus, a gente vê diferente. Quando olhamos para os homens, nos comparamos e conosco mesmo nos achamos piores. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos realmente o que Deus fez. E Deus nos fez um pouco menor do que Ele. Ou seja, nós somos acima da própria natureza. E Ele disse aqui que de glória e de honra nos coroou. Quando nós estamos em Deus, a gente consegue visualizar quem nós somos de fato. Nós somos imagem e semelhança de Deus, apesar que trincado pelo pecado, mas ainda nós continuamos. Deus colocou sobre nós glória, Deus colocou sobre nós honra, Deus nos fez totalmente diferente de toda a obra criada. Nós temos memória, nós temos mente, nós somos pessoas que usam a lógica, nós temos sentimentos, nós temos N coisas no nosso ser, além da beleza de Cristo dentro de nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós quando nós temos Cristo, quando nós passamos pela cruz, quando nós somos perdoados, quando nós somos lavados. É por isso
que nós não devemos ter uma autoestima baixa. É por isso que nós devemos olhar para nós através de Deus. Quando o seu filtro é Deus, você se visualiza como um ser especial. E nós o somos. Quando o salmista diz assim, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Olha, ele está olhando para si, para a sua pequenez, para o seu pecado. Mas Deus não fez isso. Deus não nos visitou em Cristo Jesus, nos visitou. Deus não se lembrou de nós em Cristo Jesus, é verdade. E Ele se lembra de nós todos os dias. Por isso que a misericórdia dele se renova todos os dias por nós. Deus se lembra, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos levantar e dizer, você é minha imagem e semelhança. Olha aquele texto lá de Mateus 22, 39. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus está falando que a base do seu amor para com o seu próximo é o seu próprio amor. É você se amar. Você tem que se amar em primeiro lugar para depois amar o seu próximo na mesma medida. Se nós não conseguimos nos amar, como é que o marido vai amar a sua esposa? Como é que uma esposa vai amar o seu marido? Como é que vai amar os seus filhos? Como é que vai amar seus pais, sua mãe ou outra pessoa? A base do amor ao próximo é o seu próprio amor consigo mesmo. E isso é bíblico. Isso não é orgulho. Isso não é vaidade. Isso não é você se sentir melhor do que os outros. Isto é o que você é. Imagem e semelhança de Deus, restaurada em Cristo Jesus. Portanto, levante um pouco mais a sua cabeça, valorize-se, ame-se, confie na graça de Deus sobre você. Se você não vê nada de bom em você, olhe através do filtro de Deus e você verá uma pessoa maravilhosa e sensacional que é você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.